Por um período, o bairrista, até no momento que teve a permanência de um período de... Quantas vezes eu vou falar período, será que você fala? Mas o Caixa Preta gravou, né, nos estúdios de vocês. Sim. Por um tempo. E Sim. teve também a Bárbara com a Juju uma época, achei alguns sinônimos. E esteve no pensamento de vocês ser um hub de comunicação, porque eu digo assim, de longe de quem estava já produzindo conteúdo e principalmente antes mesmo de consumir antes mesmo de produzir, já consumindo, eu enxergava, poxa, será que eles estão pensando, será que eles estão cogitando isso? Será que faz parte desse novo guarda-chuva? Porque, que nem tu falou, como eu trabalhava no interior, eu sabia que vocês transmitiam também, que não era só podcast, que não era só o site, que não era só rede social. E eu comecei a enxergar isso. Passou por vocês essa expertise também de daqui a pouco, pô, tá aí uma outra alternativa? Passou, a gente tinha esse plano aí, mas por diversas razões não aconteceu. Não foi só um motivo, assim, vários motivos acabou não acontecendo. Na real, assim, cara, o que aconteceu, tá? Depois de 2017, quando a gente ficou independente ali e tal, a gente começou a falar, a ser mais factual, assim, né? Fomos pro esporte, que a gente não tinha muita grana, não tinha muita equipe, que a gente pensou, o que chama muita atenção aqui? Grêmio e Inter, né? Então vamos cobrir Grêmio e Inter. Aí isso ajudou a gente a ter audiência, público, né? Constância ali, tinha conteúdo também, porque o futebol, cara, é uma loucura, né? O futebol nem... Quando não tem jogo, tem alguma coisa acontecendo, fulano é demitido, o jogador não sei o quê, vai vir, vai embora, papapá. Então o futebol não para, né? Então a gente fez isso. A nossa ideia sempre foi ter uma redação com o site funcionando, conteúdo de todo o estado, e era um projeto que a gente tinha para a Gaúcha, a gente quer fazer isso no nosso negócio, que é um projeto similar da Jovem Pan, sem o conteúdo golpista, claro, que é a nossa ideia era botar toda a programação da Gaúcha em vídeo, como se fosse um canal de TV. Aí foi interrompido lá, a gente saiu e tal, né, não aconteceu, e a nossa ideia era fazer isso pra gente, só que, cara, né, tem uma programação diária, tem que ter muita gente envolvida. Então a gente foi por esse caminho das lives, dos podcasts e tal. A gente já teve... Depois as coisas começaram a melhorar, a gente conversou até, deu uma pesquisada em estações, de repente pegar uma rádio, uma FM, alguma coisa assim. E aí demos um passo atrás de novo, aí veio a pandemia e tudo parou, né? Então, aí quando a gente volta da pandemia, a gente precisa de conteúdo, né? E aí as gurias vieram conosco, trabalhar conosco, os guris estavam precisando de um lugar ali. Ali os guris eram um negócio diferente, né? Os guris estavam precisando de um lugar para fazer por um tempo, enquanto o estúdio deles ficava pronto e tal. E aí sempre teve tempo determinado, no caso deles. Assim. Os guris já iam fazer um negócio deles lá, e a gente, né, foi tudo numa boa, assim. Aí as gurias que estavam conosco, mesmo trabalhando conosco e tal, e aí deu um desentendimento entre elas lá, a gente não quis ficar no meio e, né, demos um passo atrás. E aí a gente voltou para essa nossa ideia, né, que sempre foi, assim, a nossa vontade, que era ir mais pro news, assim, sabe? E se puder ampliar isso, né, depois, então é uma parte do projeto, que a gente tirou um pouco o entretenimento, né, chamou gente para escrever conosco, para gerar conteúdo, né, o site voltou a ter mais movimentação e tal, a gente está né, postando muita coisa durante o dia, tal. A gente ainda não está fazendo conteúdo pro bairrista, além do Bebendo Falando, né, mas a ideia é que o canal do bairrista vire, né, tenha alguma programação diária, né, em algum momento, né, parecido com o que a gente, um pouco mais sério, né, e tal, que é aquele nosso projeto inicial, de ter uma programação diária. A gente já pensou em FM, já flertamos com algumas FM e tal. Parceria a gente não fez, não rolou também, porque parceria tem um horário aqui, um horário ali, a gente procurou alguns lugares pra gente ter, pelo menos assim, 12 horas de programação, a gente tocar isso, ou de repente alugar um FM, mas é realmente caro, né, uma operação que tem que ser muito estudada, né, então a gente tá vendo isso. E assim, e aí montar esse calendário aí, sei lá, das 6 da manhã às 8 da noite, ter uma programação ao vivo, né, onde o cara possa ouvir, de repente no FM, assistir e ouvir no YouTube e tal, conteúdo ao vivo, assim, mas
por agora, assim, a gente deu um passo atrás no entretenimento. A gente parou de transmitir futebol no Bairrista também, porque estava muito pesado com as transmissões. Como eu te disse, ano passado a gente transmitiu 500, acho que quase 520 jogos no ano, né? Foram 4 competições aqui, 4 em Santa Catarina. Mais alguns eventos que a gente faz, né? Nos contratam para fazer uma live, alguma coisa assim. Então a gente tirou o futebol de dentro do Bairrista. O entretenimento a gente postou, não funcionou, a gente deu um passo atrás também. E a gente voltou a investir no nosso Big Bang ali, né? Que é texto, né? A galera mais se identifica com o Bairrista, né? Texto e tal. E aí, em paralelo, eu faço o Bebendo Falando, a gente faz o Quase Feliz, mas faz o Quase Feliz num canal separado dele, que é uma coisa também que a gente adora fazer, que é ficar falando bobagem. Aí a gente, é um desafogo ali nosso, como a gente fazia na Gaúcho, o Edu e eu, mais o Cosmo, a gente fala umas bobagens ali, umas brincadeiras, 1 hora por dia, grava e tal, ao vivo. Mas o plano é esse, assim, a gente, daqui a alguns anos, tá num local só nosso, com redação funcionando full, assim, programação, de repente no YouTube ao vivo, e se for bom, se funcionar, um FM também. Já fuder. Tornar efetivamente um veículo de comunicação. Exato. Que é o que brinca. Mas é algo, cara, assim, sendo otimista, é um negócio, sei lá, para 10 anos, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que é um negócio que a gente adiou por alguns motivos, né? Por pandemia, no começo por falta de grana para ter uma equipe maior. Enfim, alguns motivos nos fizeram adiar. Mas, sabe quando parece que tu tá relutando com o teu destino, assim, tu tá tudo te dizendo para fazer algo e tu, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer futebol, papapá. E agora a gente parece que realmente aceitou, né, que a gente primeiro escreve e depois fala, digamos assim. Os crentes que estão nos acompanhando até aqui diriam que vocês profetizaram lá no início, que diziam já sobre um grande grupo de comunicação. Talvez possa ser, né, o Cara, destino de vocês. Esse negócio é muito curioso, porque, como eu disse antes, sempre foi uma piada. A gente fazia umas piadas, escrevia coisas, não, aqui na redação, os nossos 30 jornalistas, que eram uma pessoa, 2 pessoas, nunca teve, sabe? A gente aí dizia que tinha. Aí uma vez o Marenco é um doido, ele gravou um disco totalmente independente e aí ele botou atrás do disco Bairrista Gravaciones, como se a gente tivesse uma gravadora, sabe? Tudo era, sabe, um imaginário assim, coletivo. E agora, depois de um tempo, a gente, né, começou a fazer isso, assim. Por isso que é bom essas rupturas também, né? A disrupção que tu falou lá no início, né? Uma bela frase, assim. Se a gente tivesse ficado mais tempo junto da RBS lá, a gente estaria, de repente, fazendo muita coisa para um negócio que não era nosso, sabe? A gente precisava sair mesmo, assim, sabe? Talvez não tão exauridos como a gente foi, né? Nessa finaleira, assim. Podia ter sido um divórcio amigável, né? Onde a gente pudesse visitar os filhos de vez em quando e não ser mandado embora de casa. Mas, sabe? Mas precisou dessa rachadura pra gente... Tá, cara, olha só. Esse negócio é nosso, entendeu? Nós temos que cuidar... Primeiro a gente tem que fazer as coisas pra gente, né? E a gente tava fazendo muito pros outros, assim. Claro, era uma coisa que rendia dinheiro, mas era efêmero, porque não era nosso, né? Então a gente entendeu isso. Tipo assim, cara, vamos fazer pra gente e tal. E aí veio um processo de, primeiro, botar a casa em ordem, né? Se assentar e resolver todas as pendengas que tinha e cuidar da nossa vida, porque a gente precisa viver. Depois começou, começou a melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí teve erros e acertos também, né? A parte do futebol foi um acerto, o Bebendo Falando é um acerto, né? Ter transmitido futebol no Bairrista por um tempo foi acerto, mas depois foi erro, né? A gente tava muito desgastado. Cara, teve dias que eu comentava um jogo à tarde, um jogo à noite, sabe? 2 jogos à tarde, um jogo à noite. E aí teve um tempo que a gente começou a ajudar o Baldasso com as lives, e aí rodada final é todos os jogos ao mesmo tempo. Teve um dia que a gente fez, sei lá, 10 jogos ao mesmo tempo, mais o Baldasso, ajudando a live do Baldasso, entre 4 e 5, era uma maluquice nossa, sabe? A gente não tem mais saúde pra isso, né? Então aí a gente falou, agora vamos organizar de novo, né? Então nós paramos de transmitir futebol, agora nós vamos, né, no Bairrista, né, fazer Grêmio Inter e tal, jornada. Corta o entretenimento, não funcionou, era uma ideia, não funcionou, papapá. E assim a gente vai indo, cara. A gente ninguém sabe de tudo aqui, né? A gente
vai errando e acertando, tentando, né? A gente tem uma ideia, a gente tem algumas coisas que nos dão um caminho, um norte, né? Alguma coisa a gente aprendeu também nesse caminho. Mas é isso, cara, assim, a gente entendeu também que o tempo precisa correr, algumas coisas precisam acontecer, né? Algumas lições precisam ser tiradas, tu precisa dar uma chafurdada no cocô também, né? Roer um osso. E aí tu vai te reinventando, vai crescendo, vai vendo o que funciona e o que não funciona. Mas principalmente, assim, os piores momentos nossos foi quando a gente se afastou da nossa essência, assim, que é nós dois, o Edu e eu, pensando, criando, né, passando boa parte do dia junto, se falando quando não tá, né, mais no trabalho, pesquisando coisa, pesquisando referência, lendo, sendo impactado também, né? Um casezaço agora que a gente se inspira muito, Metrópolis também, né? Que é uma coisa que é uma redação independente, assim, né? Forte, né? Agora, hoje abriu uma sucursal em São Paulo, então é um exemplo pra gente. Acho que a gente perdeu tempo fazendo algumas coisas que a gente nem queria fazer ou não gostava de fazer, mas teve acertos também e isso acaba, né? De uma maneira geral, esse suco aí, né? Vai aprendendo aí a tirar essa polpa, né? Sim. Ver o que é bom, o que é ruim. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer e não custa nada para te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.